Até a próxima história! Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora fazer a nossa prece. Vamos pensar em um lugar bem bonito. Pode ser junto à natureza, com os pássaros cantando, para agradecer a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que temos, pelo dom da vida, por mais um dia, pela oportunidade do estudo através do GEAL, do nosso grupo de evangelização. Obrigada, Pai. Abençoe a todos nós que aqui estamos, nossas famílias, nossos amigos. E esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Oi, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre Bezerra de Menezes e eu vou falar um pouquinho sobre ele e ler também uma mensagem psicografada. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831 na fazenda Santa Bárbara, no município de Cearense. Bezerra queria tornar-se médico e já como médico demonstrava um grande coração, sobretudo entre os menos favorecidos. Seu consultório sempre estava cheio de pessoas pobres sem dinheiro para pagar a consulta. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900. E do plano espiritual, ele continua nos ajudando, enviando mensagens com muitos aprendizados e orientações, como essa que eu vou ler agora. Vou ler uma pequena parte dessa mensagem que tem o nome de Evangelizar e foi psicografada por Maria Cecília Paiva, na Federação de Pernambuco, no dia 18 de 7 de 1979. Ela foi publicada no Reformador. Então vamos lá. Evangelizar. Ao término do século XX, o século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros da boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é ela abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossa casa. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências à procura da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um formoso educandário e o Mestre Divino de sua cátedra de amor exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho pelo exemplo de conduta nobre, pelo perdão constante. Evangelizemos guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Estamos na terra, mas alistamo-nos nas fileiras do cristianismo para erguermos bem alto a bandeira de luz do Mestre Divino. Amai-vos uns aos outros como vos tem amado. Evangelizemos. Os tempos são chegados. O coração aflito pede amparo, aos desesperados suplicam luz.
Há um grito que ressoa pelo infinito: Pai, socorre-nos. Filhos, somente através do Evangelho vivido, à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. História de hoje: Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. A nossa história de hoje começa numa cidadezinha do interior do estado do Ceará, que fica aqui, na região nordeste do Brasil. Foi lá que Fabiana e Antônio se conheceram, se casaram e foram morar numa linda fazenda, onde a natureza era o retrato da beleza de Deus. O casal ficou ainda mais feliz com a chegada do filho. Mal sabiam que uma estrela em forma de gente estava por vir. E o grande dia chegou para Fabiana e Antônio. Foi no dia 29 de agosto de 1831 que nasceu seu tão esperado filho. Foi uma alegria só. O pequeno Adolfo chegou para trazer muita alegria aos seus pais e ajudar o planeta inteirinho com sua bondade. Adolfo possuía um brilho especial, uma luz muito forte que o acompanhava em todos os momentos. E assim, Adolfinho foi crescendo, belo e forte, cheio de saúde. E os pais logo perceberam que havia algo diferente no pequeno. Era um bebezinho muito esperto e muito inteligente. E Adolfinho foi crescendo, sempre tratando todos com muito carinho. Ele adorava brincar com as outras crianças, mas o que ele mais gostava era de ir para a escola. Ele ia feliz da vida, pois amava os estudos. E vocês nem vão acreditar. Era tão inteligente que quando a professora faltava, ele mesmo dava aula aos companheiros. Com apenas 13 anos, dava aulas de latim. O garoto foi crescendo, sempre muito dedicado. E ainda jovem, ele sai da sua cidade natal e parte sozinho e com pouco dinheiro para o Rio de Janeiro para realizar o seu grande sonho. Ele queria ser médico para ajudar ainda mais as pessoas. E sozinho naquela cidade, começou a dar aulas particulares aos seus amigos para poder pagar as suas contas e as suas despesas. Em pouco tempo, Adolfo se tornou um grande médico. Tinha um consultório bem bonito, onde atendia os pacientes. E muitos não tinham dinheiro para pagar a consulta. Mesmo assim, ele atendia sempre com muito carinho. Ele dizia que devemos sempre estender o braço ao irmão necessitado, sem criticar, sem julgar, pois nunca sabemos se nós precisaremos de ajuda algum dia. Um dia, Adolfo acordou muito preocupado, pois estava sem o dinheiro para pagar o aluguel. Parou por um pequeno instante e fez uma prece do fundo do seu coração, pedindo sabedoria para poder resolver os seus problemas. De repente, aparece na porta um homem que ele nunca tinha visto. O homem disse que estava precisando de aulas particulares de matemática e que pagaria adiantado pelas aulas. Vocês acreditam que esse homem entregou a Adolfo a quantia exata que estava precisando? E nunca mais voltou a procurá-lo. Adolfo ajudava muita gente e era muito ajudado também pelos amigos espirituais.
Certa vez entrou em seu consultório uma mãezinha com seu filho doente. Ele atendeu a criança e, percebendo que a mulher não tinha dinheiro para comprar os remédios e nem para se alimentar, resolveu ajudá-la. Acontece que ele também não tinha dinheiro para ajudar aquela mulher. Olhou para sua mão e não pensou duas vezes. Entregou a ela seu anel de formatura que havia ganhado de sua mãe. Ele se tornou um médico muito famoso e respeitado. Conhecia pessoas muito importantes naquela cidade, onde era chamado de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Passou a escrever artigos para jornais, revistas e publicou uma porção de livros. E também ajudou no crescimento da cidade. O doutor sempre dava um jeitinho para conseguir ajudar seus pacientes a comprar os remédios. Quando não podiam ir até ele mesmo ia até a casa do necessitado para prestar ajuda. E o tempo todo, os necessitados e doentes batiam à sua porta. Dr. Bezerra de Menezes sempre dizia uma palavra de conforto a todos que ele atendia. Ele dizia que de nada valeria o brilho da sua inteligência se o seu coração permanecesse no escuro. Também era muito atencioso e dedicado com a família linda que conquistou junto da sua esposa querida. Sua vida inteira foi de dedicação e amor ao próximo, mas sempre achava um tempinho para ficar juntinho da sua família. E assim, Dr. Bezerra de Menezes continuou, dando aos necessitados muita atenção, muito carinho, muito amor, por muitos e muitos anos. E bem velhinho, ele desencarnou, deixando aqui uma lição que há muito tempo mesmo, nós não víamos. Ele foi recebido com muita alegria pelo plano espiritual e foi convidado a partir com os espíritos bem elevados, mas ele não foi. Ele escolheu ajudar o planeta Terra, dizendo que enquanto houvesse aqui entre nós uma só pessoa chorando de dor, ele estaria com sua equipe de anjos pronto, sempre pronto, a nos ajudar. Oi, amigos! Vocês gostaram do vídeo? Porque eu adorei. Aprendi muita coisa e separei algumas aqui para a gente conversar. Eu achei interessante, né? Que o Bezerra de Menezes, desde pequeno, ele tinha um sonho de ser médico. Então, olha como é importante a gente ter um objetivo na vida, não é mesmo? E uma outra coisa que eu destaquei, que é a gente aprender a aceitar os desafios da vida. Nossa, mas que seria isso? Se a gente for pensar lá na história, ele adorava ir para a escola, não é mesmo? E a vida, vocês já ouviram falar assim? As pessoas falando, a vida é uma escola. Por que será que elas falam isso, que a vida é uma escola? Porque ela também tem provas e desafios. Igualzinho quando a gente está estudando, não é mesmo? Então, aprender a aceitar as provas e os desafios da vida é importante. E aí, eu separei aqui uma outra coisa, que ele era, o Dr. Bezerra de Menezes, dedicado e esforçado. A gente viu esse exemplo que aos 13 anos
quando a professora faltava, ele mesmo dava aula para os colegas de latim. Mas aí a gente fica pensando, nossa, com 13 anos dando aula? Porque ele era esforçado, dedicado. Nada cai do céu, né? A gente constrói. Se ele conseguia dar aula de latim, é porque ele estudava, se dedicava ao latim. E aí ele se transformou também num grande médico, por ser também esforçado e dedicado. Uma outra coisa também é a gente não deixar que o medo domine a nossa vida. A gente viu esse exemplo na vida dele quando ele saiu lá do interior, lá do Nordeste, ainda jovem, com pouco dinheiro, para ir estudar lá na capital, porque naquela época a nossa capital era o Rio de Janeiro. Então, ele foi bem corajoso. Ter medo é natural, né? A gente ter medo, mas a gente não pode deixar que o medo domine a nossa vida. Uma outra coisa que eu separei é sobre o trabalho e sobre uma palavrinha que se chama humanidade. Por quê? A gente viu o exemplo dele que o trabalho é uma coisa sagrada. E ele, para conseguir o dinheiro para o seu sustento, ele trabalhava dando aulas particulares, né, para poder pagar suas contas, as suas despesas, né? Antes dele ser médico, ele tinha que pagar os seus estudos, tinha que pagar as suas despesas, o aluguel da casa, e ele conseguia isso dando as suas aulas particulares. E quando ele se formou médico, ele ficou cada vez mais humano. Então, por isso que a gente separou trabalho e humanidade. Por quê? Ele não esquecia daqueles que não tinham dinheiro para pagar. Então, ele tinha empatia, ele era caridoso, ele ajudava sem julgar, sem querer recompensas. Ele não esperava nem a gratidão dos outros. Coisa importante também é o quê? O valor da prece, né? A prece sincera, quando a gente fala assim, prece do coração, né? É aquela prece sincera. Porque quando ele estava sem dinheiro, ele fez a prece, mas ele não pediu dinheiro. Ele pediu sabedoria para resolver seus problemas. E o que aconteceu? Deus colocou em seu caminho alguém que precisasse das aulas particulares, né? E a pessoa pagou a quantia justamente do que ele precisava. Por que isso? Como aconteceu isso, não é mesmo? Porque ele estava sintonizado nas boas ações. Ele tinha com ele as companhias de espíritos na mesma sintonia dessas boas ações. E por final, nós vimos que ele desencarnou bem velhinho, passando na prova da vida, e foi recebido com muita alegria na espiritualidade. E aí, por ele ter passado nessa prova, ele já poderia, como se estivesse assim, passando de ano, ele poderia trabalhar num planeta mais evoluído. Mas aí ele deu uma outra lição. Ele nos ensinou que é sempre bom a gente trabalhar auxiliando o próximo, porque ele poderia estar trabalhando num planeta mais evoluído, mas ele preferiu continuar trabalhando e auxiliando na evolução do nosso planeta Terra. Que história linda, não é mesmo, meus amigos? Um abração para vocês e vamos agora para a nossa atividade? Olá, queridos! Antes de iniciarmos nossa atividade,
vou contar uma historinha para vocês, um fato real da vida de Bezerra de Menezes, que estamos estudando. Uma vez, Bezerra de Menezes, descendo as escadarias da Federação Espírita, ele encontrou um homem e ele percebeu logo que esse homem estava com muitos problemas. E aí, ao perguntar para ele o que estava acontecendo, o homem disse a ele assim: Doutor Bezerra, eu estou muito necessitado, eu não tenho emprego há muito tempo, não tenho trabalho, minha esposa está doente, meus 2 filhos agora apresentaram febre e nós já não temos mais o que comer em casa. Doutor Bezerra ficou muito entristecido com isso. Enfiou as mãos nos bolsos, mas infelizmente ele só tinha o bilhete da passagem de retorno para sua casa. Ele então fechou seus olhos, rogou a Jesus e a Maria Santíssima que auxiliasse aquele irmão. Depois ele disse assim: olha, nesse momento eu só tenho um abraço de muito carinho para lhe oferecer. E sinta-se abraçado, vá para casa e faça o mesmo com a sua família. Dê um abraço grande em sua esposa, em seus filhos, pegue uma jarra com água, faça uma prece junto com eles, bebam essa aguinha e repousem. No dia seguinte, procure novamente um emprego. E assim o homem fez. Chegou em casa, abraçou a todos com muito amor e carinho, beberam a água, foram dormir. E no dia seguinte, gente, adivinha o que aconteceu? Na primeira porta que ele bateu, ele conseguiu um emprego. E aí ele ficou muito feliz, retornou à federação para agradecer a Bezerra de Menezes. E aí Bezerra disse: não agradeça a mim, agradeça a Jesus e a Maria. Esses sim é que lhe dão, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Vocês estão vendo como é que Bezerra é um homem boníssimo? Ele não queria agradecimentos, porque os feitos são de Jesus. Então, amores, vamos à nossa atividade, ao abraço de Bezerra. Material que vamos precisar: 3 folhas de papel ofício. E para quê? Você vai pegar a sua mãozinha, vai colocar na folha e vai contornar de canetinha, de lápis, o que você quiser. Nas 2 folhas, tá? Uma. E numa outra você vai fazer de um lado e do outro, porque na hora de colar, as 2 mãozinhas têm que se juntar, os 2 dedinhos têm que se juntar. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar uma tesoura e cortar. Vendo aqui, cortadinho, de um lado e do outro aqui, ó, tá passado a canetinha. E aí, depois disso, você vai cortar a terceira folha, colar no meio e colar também a mãozinha. Na mesma ponta. Depois, o que você vai fazer? Ó, ela ficou assim, ó, com uma ponta para cima. Você vai cortar esse excesso de folha. Depois que você cortar, se você quiser, você pode pintar, como eu pintei o meu. E vou dar para minha neta, que ela sempre diz que está com muita saudade. E fica assim, olha, um abraço grandão. Mas você também pode fazer só com meia folha de papel ofício, o abraço ficará um pouquinho menor. E aí você vai dar para alguém, se estiver triste ou com saudades de você, para que ela sempre se lembre de seu abraço muito gostoso. Então, ó,
Beijos para vocês, um abraço bem gostoso, bem apertado, que eu estou enviando a vocês. E agora que chegamos ao finalzinho do nosso estudo, vamos agradecer a Deus por tudo que nos foi trazido, todos os ensinamentos, todas as reflexões. Obrigada, Pai. E a Ti, Jesus amigo, Jesus amado, nosso irmão maior, esteja conosco durante todos os dias dessa semana, iluminando nossos caminhos, nos protegendo e nos amparando. Envolva todos nós, Jesus, seus irmãos em humanidade, em fluidos de amor, de fé, de paz e de esperança. E esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. mais feliz, pra viver feliz, pra se conseguir conquistar um sentimento de viver feliz, realmente em paz. Preciso se faz perceber que a todo instante a vida vem e diz: ajude mais, sair mais de si, procurando descobrir onde se encontra dor, medo e solidão.
das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia, na
cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai.
Boa noite, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à reunião de sexta-feira do Centro Espírita Miguel. Ficamos muito felizes de tê-los aqui conosco nesta noite. Que sejamos envolvidos nas vibrações de paz, amor e harmonia do nosso querido Mestre Jesus e que possamos também receber as vibrações amorosas de Miguel, Catuíte, Irmãs Margaridas e toda a espiritualidade amiga de nossa casa. Meu nome é Mônica Lima, trabalhadora da casa, e vou apresentar a reunião. A página de abertura será lida pela Juliana Nunes. Em seguida, a prece inicial com a companheira Inês Maria. E hoje é a última sexta-feira do mês de agosto, dia de palestra, dia de receber convidado. O convidado é um trabalhador da nossa casa, é o nosso companheiro Edivaldo Gonçalves. E o tema é a parábola do amigo inoportuno. Uma parábola riquíssima. Então, vamos estar atentos às reflexões que o Edivaldo irá nos trazer, que possamos aproveitar ao máximo. Tenhamos uma boa noite. Fiquem com Deus. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Amizade e compreensão. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando nos cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados.
Querido Pai, Criador de todas as coisas, amigo Jesus, amigos espirituais e trabalhadores dessa casa, nos reunimos aqui, ó Pai, mais uma vez para juntos aproveitarmos mais essa oportunidade de esclarecimento e de aprendizado. Te pedimos, Senhor, que ilumine os estudos dessa noite e a mente do nosso irmão, a fim de que ele possa sensibilizar nossos corações com a sua mensagem de amor ao próximo e de caridade com Jesus. Que seu estudo nos motive a cada vez mais nos sensibilizar com as necessidades do próximo, buscando sempre o auxílio primeiro em Ti, ó Pai. E que possamos estar disponíveis ao Teu chamado quando o irmão vir até nós em busca de auxílio. Mestre Jesus, derrame sobre nós as Tuas bênçãos de luz, para que tenhamos nossas mentes abertas e nosso coração receptivo à mensagem fraterna de hoje. Que as vibrações de harmonia trazidas pelos amigos espirituais dessa casa possam se espalhar por todo o nosso bairro, acalmando os corações aflitos. Assim, confiando em Ti, ó Pai, e na presença dos nossos amigos espirituais e de Jesus, nosso amigo de todas as horas, Te damos graças e Te pedimos a Tua permissão para iniciar o estudo dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, gratos mais uma vez por mais uma oportunidade de estudo e de trabalho nessa nossa casa bendita. Hoje nós vamos conversar sobre mais uma parábola de Jesus. Hoje nós temos até muito mais tempo, temos mais ou menos 50 minutos de conversa intitulada como palestra, mas eu prefiro que seja um bate-papo para as nossas reflexões, porque as parábolas de Jesus nos remetem a variadas reflexões, a vários estudos, e estudos permanentes. Vamos pensar sobre o título de hoje. Eu fui agraciado por estudar primeiro, antes de vocês. Estudar, reestudar, para que depois, concatenando todas as ideias, pudesse ofertar com vocês as minhas reflexões. Imaginem vocês, e eu vou me colocar numa situação diferente em que a maioria de nós se coloca, porque sempre quando nós falamos, hoje nós vamos falar sobre a parábola do amigo importuno ou inoportuno, que a gente encontra as duas grafias, vamos falar também, entre outras coisas, sobre a amizade. Então, quando a gente fala sobre amizade, geralmente a gente se reporta do outro em relação a nós, não do que nós somos em relação ao outro, né? Nós queremos pessoas amigas ao nosso redor, muitos de nós, não todos, cobramos certas posturas dos amigos, mas e nós? O que nós oferecemos? Nós temos sido amigos do outro ou dos outros? Imaginem vocês que se um amigo bate na minha porta, tarde da noite, me pedindo auxílio, de que forma eu vou recebê-lo? Porque nós temos vários conceitos pré-estabelecidos. Uns de que amigo tem que ser amigo em todas as horas. Encontramos frases como, sou amigo até debaixo d'água. Eu quero um amigo fiel. Um amigo que não seja falso, um amigo que não seja maledicente. Mas o que eu ofereço ao outro? Então, essa parábola, que daqui a pouco nós vamos lê-la, ela nos remete também, porque vamos fazer outras reflexões em cima dela nesta noite, ela nos remete também, a princípio, sobre a amizade, a importância de uma amizade e de que forma nós levamos essa amizade. Então bate um amigo na minha porta durante a madrugada me pedindo auxílio. Por algum motivo ou por outro,
é dificultoso para que eu levante e vá atendê-lo. O que seria uma coisa importuna? Uma coisa desagradável, ou alguma coisa fora de hora, alguma coisa descabida. Então esse amigo vem nos procurar fora de hora. De que forma nós o recebemos? Como nós o atendemos? Será que nós vamos nos levantar para atendê-lo? Ou vamos reclamar? Podemos até atendê-lo, ou vamos reclamar. Puxa vida, isso é hora? E ele continua batendo na nossa porta, pedindo que eu abra essa porta. Vou atendê-lo de bom humor, de mau humor, antes de escutá-lo. Vou reclamar, isso são horas de você vir bater na minha porta? Ou vou receber esse amigo com um sorriso? Ou vou escutar com bastante cuidado o que o traz à minha casa naquele horário? São muitas reflexões para fazermos aí, porque nós cobramos posturas dos outros, ainda mais referente à amizade. Mais uma vez eu digo, e o que nós oferecemos? Somos realmente amigos para todas as horas? O que é ser amigo? A gente tem ideia de amigos que têm que estar presentes nos momentos bons e nos momentos ruins de nossa caminhada. E nós, fazendo essa autorreflexão, eu fazendo a minha autorreflexão, eu tenho sido esse amigo que eu posso dizer uma palavra forte, exijo nas minhas relações? Mas vamos continuar e vamos ler esta parábola. Parábola do amigo importuno. Essa parábola encontra-se lá no Evangelho de Lucas. Se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite e lhe disserdes: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta está fechada e eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, embora não se queira levantar para las dar, pode ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará, em vez de um peixe, uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito aos que lhe o pedirem. Está em Lucas, capítulo 11, 5, 13. Então observemos que numa parábola de Jesus continham vários ensinamentos. E aí, nesse aí, a princípio, nós estamos falando sobre o amor ao próximo. Alguém que vem bater na nossa casa pedindo ajuda para outra pessoa. Outro chegou na casa deste pedindo auxílio. Ele não tinha nada a oferecer, não tinha alimentos. Então, ele lembrou-se do amigo e vizinho
e foi lá buscar ajuda. A ajuda que ele foi buscar não era para ele, mas para uma terceira pessoa. Então aí, mais um, para a gente se ligar, o amar ao próximo. E uma explicação que eu anotei aqui para nós sobre essa parábola é que naquela época, lá em Israel, as casas tinham um cômodo só onde se fazia refeições e servia de dormitório. A porta desse cômodo ficava aberta durante o dia e até o anoitecer. O chefe de família a fechava utilizando uma tranca de madeira, aquela madeira atravessada na porta, né? E à noite, nesse mesmo cômodo onde se faziam refeições e onde se recebiam as pessoas em casa, depois da porta fechada, esteiras eram espalhadas pelo chão desse cômodo. Essas esteiras serviam de camas. Então era muito difícil, quando alguém batia no meio da noite, levantar-se sem acordar os outros membros da família. Causava um transtorno enorme passar por cima de todos aqueles familiares e de uma forma em que eles não acordassem. Talvez aí comece a explicação da resistência da pessoa, do vizinho que teve a sua porta, foi chamado à porta de madrugada para que atendesse o amigo. Então havia esse tipo de dificuldade, porque também toda vez que nós pensarmos em estudar as parábolas de Jesus, não podemos tentar entendê-la com a realidade de hoje, mas precisamos saber um pouquinho de como as coisas se processavam naquela época para que melhore o nosso entendimento. Então, prestemos atenção nesse gesto, nesse ato. Buscar ajuda para outro. Olha que belo ato de fraternidade. Eu passar a me preocupar com o outro, não só comigo. E essa pessoa que foi buscar ajuda na casa de um amigo, observa-se na parábola que ela estava enfrentando dificuldades. Ela não tinha o que oferecer para comer. Se não tinha o que oferecer, naturalmente ela não tinha para ela. Ou não tinha totalmente, ou teve tão pouco que aquela refeição se acabou. Mas aquela pessoa sabia que podia contar com outra para atender a quem bateu na sua porta. Então, um bate na porta pedindo ajuda a uma segunda pessoa, e essa segunda pessoa vai pedir ajuda a uma terceira pessoa. Já que eu não posso ajudá-lo efetivamente, vou buscar ajuda com outra pessoa na qual eu confio. E a gente observa que é nos momentos mais difíceis de nossas vidas é que nós percebemos quem são os nossos verdadeiros amigos. Mas, mesmo assim, pensemos que um verdadeiro amigo pode não ter condições de nos ajudar. Eu gosto sempre de chamarmos essa reflexão, porque essa máxima que eu acabei de dizer, ela também pode ter outros motivos para não se apresentar assim. E se o meu melhor amigo é uma pessoa tímida e também não tem condições, mas não fala, se cala? E não pode nos atender também no momento de dificuldade. Só por causa disso, ele vai deixar de ser nosso amigo? Porque muitos, quando vão buscar ajuda com os amigos e esses amigos não podem socorrer, deixam de ser amigos. E começam a dizer, no momento em que eu mais precisei, não apareceu ninguém para me ajudar. No momento que eu mais precisei e recorri a um amigo, ele não conseguiu me ajudar. Ele bateu a porta. São os dizeres, né? Porque quando nós estamos magoados com alguém, a gente aumenta
a situação se configura de uma forma até pior do que quando aconteceu. Mas sempre gosto de chamar a atenção para a gente observar que às vezes uma coisa não se efetivou, isso não quer dizer que aquela pessoa não seja nossa amiga. E se esse, ou então quando eu precisava de uma palavra de apoio, e o meu melhor amigo não me deu, não encontrei ninguém. Mas quem sabe se esse amigo que estava no silêncio não estava orando por nós. Muitas das vezes ele não teve condições de ajudar efetivamente, materialmente, a olhos vistos para nós, mas pode estar lá no silêncio de sua casa, no seu silêncio, orando por nós. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso linguajar usual e com o nosso pensamento cotidiano também. Mas nesta parábola observemos essa situação. Alguém bateu na minha porta pedindo ajuda, eu não pude socorrer, mas eu sei quem pode nos ajudar. Quem pode ajudar esse que chega até mim. E ainda falando sobre amigos que um dia pode não nos atender ou que em algum dado momento se desentenda conosco. Bom, a gente se desentende até com pessoas dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto. Lembremos que cada amigo, que cada individualidade, incluindo nós mesmos, temos uma forma de observar a vida. Temos entendimentos diversos, tivemos vivências diversas. Então, ainda dentro desta parábola, dentro desse estudo, nós precisamos nos tocar, que precisamos tentar sempre o entendimento de nós mesmos e do outro. O outro, nós não podemos pensar nele como um fantoche, como ele vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Porque não esperemos que o outro pense como nós. Não esperemos que o outro tenha a mesma sensibilidade que a nossa. Não esperemos que o outro veja as cores da vida como nós as vemos. Então, a partir do momento em que a gente não esquece de se lembrar, olha só, não se esquece de se lembrar que o outro é uma individualidade e, por ser uma individualidade, tem suas próprias características, fica muito mais fácil lidarmos com o outro com amor, com compreensão, com indulgência, com caridade e com perdão. Errar, todos nós erramos. Ora, o que nós estamos fazendo agora encarnados no planeta Terra? Estamos buscando a nossa melhora. Estamos buscando paulatinamente, em meio aos nossos altos e baixos, nessas nossas dificuldades, estamos buscando a luz, estamos buscando a melhora, estamos buscando a evolução. Estamos aqui uns pelos outros, só que muitos de nós ainda não nos tocamos quanto a isso. Mas quem já se evangeliza, quem já começa a compreender, sabe da grande dificuldade de chegar até o entendimento. Então, sabe também que não pode cobrar do outro aquilo que também nos custou muito tempo, que nos custou muito. Ora, seguimos o Evangelho, mexermos no nosso interior, promovendo a reforma íntima, é um trabalho muito árduo. E só nós sabemos o quanto custou. Então, olhemos para o outro e vejamos que se o outro apresenta dificuldades, apresenta falhas que talvez nós não a tenhamos mais,
ele terá o seu momento. Então, pensemos, lembremos aí também sobre isso. O outro não vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Ele só vai fazer aquilo que ele pode. Cada um só dá o que tem. Se eu não tenho para dar, como é que eu vou dar? Se eu não tenho paciência, como é que eu serei paciente? Se eu não sou indulgente, como é que eu vou oferecer indulgência ao outro? Se eu ainda não entendi o que é solidariedade, como é que eu vou ser solidário a alguém? Então, tiremos também mais esse ensinamento nesta parábola. E cada vez que nós voltarmos a lê-la, a estudá-la, nós teremos uma compreensão melhor de tudo aquilo que Jesus trouxe e traz sempre para nós. Uma pergunta que é sempre recorrente no meio de nossos estudos doutrinários. Por que Jesus falava por parábolas? Jesus reunia uma multidão onde quer que ele estivesse. Então ele usava figuras de linguagem que a multidão entendesse. Utilizava fatos do cotidiano para facilitar o entendimento. Então, a pessoa mais simples, ainda mais aquele povo subjugado, que não tinha acesso a quase nada, a pessoa mais simples podia captar os seus ensinamentos. Então, essas parábolas, a forma simples de passar o conteúdo que ele queria, o conteúdo doutrinário, os seus ensinamentos, da forma, de uma linguagem mais comum, mais simples, fazia com que o povo entendesse. Era muito difícil. Como eu falei antes, nós precisamos nos reportar àquela época para entendermos essas questões. Não dá para que nós comparemos com hoje em dia, em que temos mais acesso a informações e nem por isso encontramos pessoas que têm um pouco de dificuldade de entendimento. Essas parábolas até hoje estão bem vivas. Por quê? E nos fazem entender por quê? Por sua simplicidade de linguagem. E nós podemos transportá-las para o nosso tempo atual. E assim nós entenderemos. E mesmo assim, muitas das vezes nós temos dificuldades para compreender, porque nós somos espíritos, individualidades, que estamos num crescendo. E esse crescendo não para. Ele não cessa. Graças a Deus. Entramos aqui na Terra e sairemos dessa nossa existência atual sem saber muitas coisas, mas a nossa vontade, a nossa boa vontade para conosco e para com o próximo, essa vontade de nós promovermos em nós a reforma interior, de os evangelizarmos, nos fará crescer cada vez mais e mais e nos prepararmos para as vidas futuras. O que vocês acham de pedir algo a alguém? Vocês encontram facilidade em pedir? Porque as parábolas como esta nos remetem, como venho falando, a várias reflexões. Pedir é uma tarefa fácil? Talvez para muitos seja. Mas é comum nós termos facilidade de pedir algo a alguém ou por alguém? Vamos parar para pensar. Alguém já se sentiu constrangido em pedir algo a um amigo? Pedir emprestado um objeto? Pedir emprestado uma roupa? Pedir emprestado dinheiro? Pedir emprestado dinheiro, será que não dá uma vergonha em nós? Pedir emprestado um objeto? Pedir um favor? Vocês acham que é uma tarefa fácil?
Eu lembro que desde muito novo, caminhando com meus pais pelas ruas, nós víamos mendigos, né, pedintes, e eles sempre comentavam assim. Minha mãe até hoje ainda comenta. Para uma pessoa ficar numa situação dessa, de rua, né, com a mão pedindo uma esmola, é uma coisa muito difícil. Só mesmo a criatura sabe o sofrimento pelo qual está passando. Porque pedir não é uma tarefa fácil. Sempre ouvi isso. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido isso de seus pais. Outros, como eu, ouviram também. E talvez alguns ainda venham a ouvir. Por isso eu estou promovendo essa reflexão. Pedir é uma tarefa fácil? Porque nesta parábola, dois personagens fazem pedidos. O viajante, que é o primeiro personagem, bate na casa do segundo personagem, que era seu amigo também. E este não tinha o que lhe oferecer. Então ele vai pedir na casa do terceiro personagem. Como já falei, na confiança, né? Eram amigos. Então a nossa reflexão continua. Pedir é uma tarefa fácil? Para muitos de nós não é. Mas por que será que pedir algo a alguém não é uma tarefa fácil? É receio de que será que o outro vai pensar de mim? Será que meu amigo vai pensar que eu estou abusando da minha amizade? Pode ser que sim, pode ser que não. E nós somos campeões em achar que os outros vão achar algo de nós ou sobre nós, né? A gente já coloca lá aquela história prontinha, né? Do como o outro vai agir em relação a nós ou reagir. E quando a coisa acontece, quando a situação se consolida, na maioria das vezes a gente vai ver, puxa, pensei tanto, me desesperei achando que ia acontecer de uma forma e aconteceu de outra. Pelo menos a maioria de nós tem uma facilidade de construir histórias do que está no porvir. São os nossos achismos. Mas se pedir não é uma tarefa fácil, essa parábola vai nos remeter a mais uma outra lição. A da humildade. Não custa nada pedir, não é verdade? Quando a gente pede algo a alguém, que respostas que podemos ter? Ou é sim, ou é não. Mas a gente tem muito receio. Será que é porque nós gostaríamos de receber sempre a resposta sim? Medo da resposta não do outro? Mas quando vem fazer pedidos para nós, como é que nós reagimos? Nós costumamos dizer sim para as pessoas que nos pedem alguma coisa? Ou nós temos sempre a negativa? Outra coisa para se pensar. Eu não disse para vocês que uma parábola nos remete a várias reflexões? Está aí a lição da humildade. Sejamos humildes. Quando nós formos bater na porta de alguém, o que receberemos? Ou sim, ou não. Vamos fazer uma relação desse pedir. Porque vejam bem, essa parábola, além desses ensinamentos, né, de amizade que nós já vimos até aqui, né, da verdadeira amizade, já verificamos agora da humildade, né, essa facilidade de nós, porque nós não estamos nos rebaixando a ninguém, mas nós
falarmos das nossas dificuldades. Mas não é por isso, tem muita gente que só conta dificuldades, não é verdade? Porque muitas das vezes a pessoa pode estar passando realmente por dificuldades. E também pode ser que ela não consiga enxergar outra coisa além das dificuldades dela. Ou achar que só ela enfrenta dificuldades. Mas isso aí já é uma outra história, para um outro estudo. Mas desta parábola, algumas outras lições nós podemos tirar. Essa parábola nos ensina as lições de pedir, de buscar, porque buscar significa pedir e agir. Bater, esse bater na porta, seria o perseverar. E verificando a forma de nós pedirmos, de batermos na porta, como é que é a nossa relação com Deus, nosso Pai? Como é que nós nos comunicamos com o nosso Pai? O Pai nosso que estás nos céus. Jesus nos ensinou a oração dominical. Uma base, de uma oração para que nós nos comunicássemos com o alto. Para que nós conversássemos intimamente com o nosso Pai. E a maioria de nós, quando conversa com o nosso Pai, na maioria das vezes pede. E de que forma nós andamos pedindo ao nosso Pai? Temos vergonha de fazer pedidos a Ele? Talvez uns tenham, sim. E muitos não pedem. Muitos dizem assim, mas Deus sabe de todas as minhas necessidades. Mas não esqueçamos também que, realmente, Deus sabe de todas as nossas necessidades. Mas esse nosso contato com Ele é um fator de humildade. De nós falarmos de nós, daquilo que nos aflige, mesmo Ele sabendo de tudo. Porque muitas das vezes essas aflições que batem em nossa porta, estão na nossa caminhada, são de nossa necessidade. São para o nosso aprendizado. São para o nosso burilamento. E ao contrário do que muitos pensam, não é castigo para nós. Não é punição. Tem gente que diz assim, Deus tem tantos filhos para cuidar que não dá para Ele olhar para todos. Eu sou um deles. Será? Será que Deus não consegue olhar para todos os seus filhos? Então essa parábola também nos remete, porque quando fala de pedir, ela nos remete também a esta relação que nós temos com o nosso Pai. E nas nossas preces, nós podemos pedir por outro. Somos nós elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai, fazendo um pedido, ou somos nós levando os nossos pedidos ao nosso anjo da guarda, aos nossos guias de luz, e esses guias de luz intercedendo por nós junto a Deus, nosso Pai. 3 personagens de novo. Não é bom para a nossa reflexão? 3 personagens. Eu necessito de algo, vou pedir ao meu anjo da guarda, vou pedir ao meu guia de luz, esse meu guia de luz vai lá pedir para o nosso Pai. Assim como o terceiro personagem, que podia atender a porta ou não, o nosso Pai pode nos atender ou não. Mas por quê? Ele não é o nosso Pai? Ele não nos ama? Ele não quer o nosso bem? Sim. Mas o que será que nós pedimos ao nosso Pai? Será que nós sabemos pedir? E muitas das vezes o nosso Pai não nos atende
porque sabe que aquilo que pedimos não será para o nosso bem. Então, mais uma vez digo, essa parábola nos remete a pensarmos nessa nossa relação com o alto, nessa nossa relação com Deus nosso Pai. Nem sempre seremos atendidos, né? E outra coisa, o bater durante a madrugada nos remete também que não existe hora nem dia marcado para nós recorrermos a Deus nosso Pai. Em qualquer momento, em qualquer lugar onde estivermos, nós podemos elevar nossos pensamentos ao alto. Nós podemos estar em preces. Seja durante a madrugada, nós acordamos aflitos com um problema, ou nós lembramos de alguém e vamos interceder por essa pessoa, objeto de nossa lembrança. Deus, nosso Pai, é o nosso grande amigo. Ele é bom, justo, amoroso, entre outros fatores. Então lembremos que às vezes nós recebemos algo bem diferente do que pedimos a Deus, nosso Pai. E lembrando também que Deus não é nosso escravo. Porque muitas das vezes nos nossos pedidos nós fazemos grandes imposições. Pelo menos a maioria de nós, não todos. Existem alguns irmãos que já não agem mais assim. Graças a Deus. Porque entenderam que Deus não é o nosso escravo. Que Deus não está aí para atender aos nossos caprichos. Mas que Ele é o nosso Pai amoroso em quem nós podemos confiar e que vai nos mostrar que muitas das vezes aquilo que nós pedimos não é para o nosso bem. Eu sempre costumo lembrar que nós ainda temos um grande problema, pelo menos a maioria de nós, ainda temos um grande problema de não sabermos o que pedimos. Então fica mais uma reflexão para nós. Também através dessa parábola. A parábola do amigo importuno. Mas vejam bem, esse amigo importuno, será que ele era importuno mesmo? Será que ele foi bater na casa desse terceiro personagem, seu amigo, realmente numa hora imprópria? Pensemos também do outro lado do amigo. Esse amigo que foi chamado durante a madrugada. Se ele vai nos atender com presteza ou não, mas nos coloquemos também no lugar desse terceiro personagem. Da oportunidade que é de nós estendermos a nossa mão e ajudarmos o próximo. Olha aí, mais um aprendizado aí nessa parábola. A da caridade. Né? Que bom quando nós estivermos numa condição de podermos ajudar os nossos amigos, o próximo, seja ele quem for, é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Alguém confiou em nós, no nosso socorro. E vamos ofertar aquilo que podemos, aquilo que conseguimos. Pode não ser muita coisa, mas é muito interessante nós podermos colocar na prática as lições que aprendemos no Evangelho. Nossa conversa já vai terminando. Passou bem rápido, né? Quando nós estamos conversando, quando nós pegamos o Evangelho, quando observamos as parábolas de Jesus e fazemos as nossas reflexões, o tempo passa rápido demais. Mas é bom, porque nós voltaremos sempre a esse estudo. O bom disso tudo, dos ensinamentos de Jesus, é que a todo instante nós podemos recorrer a eles. Façamos esse exercício.
O Evangelho é para ser lido, relido e estudado. As parábolas de Jesus, da mesma forma. E ainda só para nós arrematarmos tudo isso que nós conversamos hoje, lembram-se que um dos aprendizados dessa parábola é o buscar. Buscar, que significa pedir e agir. Lembram que nós conversamos sobre como é que está esse nosso relacionamento de pedir a Deus, nosso Pai? Lembremos que temos o recurso da prece, mas não esqueçamos de agir. Não basta só que peçamos ao nosso Pai. Não basta pedir. É necessária a ação. Já ouvimos o antigo ditado: nada cai do céu. Mas façamos a nossa parte, que com certeza a ajuda do alto sempre chega. É necessário que tenhamos motivação de cairmos e levantarmos, de enfrentarmos o cotidiano, de nos enfrentarmos, de enfrentarmos as situações que se desdobram diante de nós, com fé, confiança e esperança sempre. A fé, a confiança, também se traduz em trabalho, em atitude. O Evangelho é sempre trabalho, é sempre atitude, renovação de nossas atitudes, renovação de nossas ideias, renovação de nossa postura. Então, arregacemos as nossas mangas, porque ainda há muito trabalho para nós, para todos sempre. Sempre haverá trabalho para nós, sempre haverá aprendizado para todos nós. Então, guardemos bem, buscar é pedir e agir, e o bater na porta é o perseverar. Isso sempre. Não esqueçamos disso. E para finalizarmos, e agora realmente estamos terminando, vou dividir conosco aqui um texto do Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E no número 108, vem dizer assim para nós: procure dar o mais que puder. Uma boa palavra, um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso. E você há de sentir em seu coração a grande verdade. É muito melhor dar que receber. Ainda não percebeu isto? Experimente então. Ajude alguém desinteressadamente e observe como lhe virá bater à porta com as mãos cheias de alegria a maior felicidade que você possa conhecer em sua vida. A felicidade de dar. Então, não basta só pedir. Ofereçamos também o que temos de melhor. E todos nós temos o que oferecer. Todos nós, sem distinção. Agradeço a vocês pela companhia até aqui e até a próxima oportunidade. Um grande abraço fraterno a todos vocês. Agradecidos ao concurso, a espiritualidade de luz da nossa casa, o Centro Espírita Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e a demais trabalhadores que sempre estão conosco, colaborando, ajudando na sustentação de nossa reunião. Estamos elevando os nossos pensamentos mais uma vez a Ti, Mestre Jesus, a Te agradecer a oportunidade de estudo e de trabalho que nos foi proporcionada nesta noite. A Te agradecer pelo Evangelho, essa bússola renovadora de nossos pensamentos e atitudes. E com o estudo que nos foi ofertado nesta noite, possamos, através de nossas reflexões,
modificarmos o nosso interior, compreendermos que temos muito o que doar, muito mais do que pedir, e que se alguém bater à nossa porta, que possamos oferecer o que temos de melhor, porque todos nós temos sempre o que oferecer. Aprendemos no estudo de hoje. Todos nós podemos abraçar o nosso amigo, não só de bens materiais, mas da nossa presença, do nosso perdão, do nosso amor, da fraternidade, da humildade. Olha quantas coisas podemos ofertar. Então, mestre amigo, te agradecendo e te pedindo, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior, e que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que estão. Nós é que precisamos sempre evitar esforços para estarmos vibrando na tua faixa. E assim, mestre querido, sob a tua permissão, estamos dando por encerrada a nossa reunião da noite desta sexta-feira. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Que eu jamais esqueço o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Forças para fazer multiplicar